Bom dia, dando sequência a essas falas, né, que eu me propus a fazer e que fui desafiada de certa forma quando vieram as propostas de tema e assunto. Na semana passada falei em 2 capítulos sobre o empoderamento feminino, mas é um tema que eu entendo que mereceria mais outros capítulos. Vou pensar e desenvolver, e acho que é interessante e aceito sempre o diálogo, né, sobre como abordar e que situações são importantes de abordar. Me chegou uma proposta de poder falar um pouco sobre linguagem e que eu achei muito valioso, assim, porque a proposta é falar da linguagem bem desse lugar da psicanálise, de como é importante a gente ser capaz de nomear sentimentos, traduzir sentimentos em palavras, seja usando um artifício simples, que é da elaboração do sentido, seja usando a arte como um veículo de expressão da linguagem. A arte que a gente pode esparramar em todas elas, assim, seja a poesia, seja a literatura, seja o teatro, a música, a dança, a arte abstrata, enfim, todas elas são formas de linguagem e que todas elas enriquecem muito quem compartilha delas e quem as usa como forma de dar significado aos sentimentos, aos afetos. Então, quantas vezes a gente ouve uma música, lê um texto, vê um filme, vê espetáculos, assim, e como a gente se identifica, né, e fica pensando como alguém pôde sentir algo tão parecido com o que eu sinto, né, ou pelo menos pôde traduzir isso de uma forma em que eu me sinto identificado. Anterior à arte como expressão, eu acho que é poder pensar a linguagem como construção do sujeito e como capacidade de expressão e elaboração de conflitos. Eu fico pensando sempre na validade que tem, né, uma frase às vezes meio mal usada, assim, o poder da palavra. E eu acho que a palavra tem um poder muito intenso, não porque o que se profere como palavra vá ser mote ou veículo de transformação do universo, mas a palavra como atribuição de significado para as coisas que eu sinto e como tradução dos sentimentos de afeto, das angústias, enfim, de todas as coisas que precisam ser comunicadas de alguma forma para que a gente seja entendido e percebido como alguém que precisa ser escutado. E a gente tem uma série de autores que falam muito, né, do poder dessa palavra, não só do que o outro me diz, mas do quanto eu sou capaz de me escutar nessa tradução, né, o quanto que eu consigo escutar o que eu tenho a dizer. E aí eu acho que é um dos desdobramentos que a gente pode ter desse capítulo, né, desse momento que a gente está pensando aqui falando da linguagem. E a linguagem é algo que começa muito anterior à palavra, mas que ela acaba culminando nessa capacidade da palavra condensar e compilar o sentimento. Então, quando a gente tem os bebês bem pequenos, né, quantas vezes a gente escuta assim, não, ele não vai, pode falar sobre esse assunto, às vezes assuntos difíceis ou pesados, que eles não vão entender nada. Mas o entendimento do bebê, ele nasce justamente da palavra do adulto que o cuida, e todo esse significado que o adulto atribui às palavras que profere. Então, eu sempre falo muito sobre isso, de que fale com seus bebês, explique para eles como você se sente, como a situação, como é que é o andamento das coisas, que situação é essa que a gente está vivendo. Pode parecer sem sentido, mas a construção da capacidade que esse sujeito vai ter de atribuir palavra, significado aos seus afetos e aos seus entendimentos passa pelas palavras que ele ouviu, cheia de afetos e significados ao longo da sua história. Então, a linguagem é o nosso veículo, né? É o nosso caminho para fora. E essa linguagem ela tem que ser entendida em vários aspectos, né? Em psicoterapia mesmo a gente com as crianças brinca muito. Não se espera que as crianças possam trazer um texto sobre como elas se sentem, sobre como as coisas acontecem. E sim, elas vão nos contar isso através das suas brincadeiras e que esse é o veículo de linguagem que elas têm no momento.
e que poder atribuir palavras, né, atribuir significado para esses sentimentos, promovendo o entendimento, é o que vai fazer com que esses sujeitos sejam capazes de usar a palavra como veículo de entendimento. Enfim, esse é um tema dentro da psicanálise muito valioso e bastante complexo. Eu espero não estar sendo muito rebuscada, porque o que para mim parece muito simples pode precisar de muita explicação pela característica do trabalho, né? Não que as pessoas não tenham capacidade de entender, não é isso. Mas a gente ser capaz de resumir em palavras, né, traduzir em palavras aquilo que a gente sente é um exercício muitas vezes difícil, mas necessário. Quanto que é importante a gente correr atrás dessa complexidade, né, dessa habilidade de transformar, de dar significado, de construir sentidos para aquelas coisas todas que habitam dentro da gente. Isso os artistas fazem com maestria, assim, com um talento que a gente se impressiona de como é que um sujeito transforma em música aquilo que é um sentimento de muitos. E como é que um artista retrata em imagens ou em obras aquilo que é sentimento de outros, né? Por que aquela obra de arte me toca? Por que aquela outra obra me incomoda? E isso tudo tem a ver com a capacidade de linguagem. Então, a ideia de falar sobre esse tema é poder provocar um pouco mais. E acho que um dos caminhos para a gente ter por assim dizer, uma ampliação, né, um crescimento nessa capacidade de linguagem é a leitura, né, que está tão em baixa nesse momento, mas assim, ler boas poesias, ler bons textos, ler coisas valiosas, assim, alguns clássicos também da literatura, e não só clássicos, mas uma leitura mais atual também vai ajudar, mas de que seja uma leitura de qualidade que possa realmente nos mobilizar. Tem alguns autores, assim, que são um pouco motor, assim, desse meu entendimento da validade da linguagem, e a gente pode até falar sobre eles mais adiante. Enfim, né, para não fazer muito longa essa conversa, porque eu vejo que as conversas muito longas aqui acabam não tendo um alcance desejado, que é que a gente possa continuar esse debate, né, e até isso tem que ser transformado e traduzido numa linguagem mais concisa e eficaz. Enfim, que a gente possa plantar essa sementinha, né, do desejo de que a linguagem possa se ampliar e possa ganhar significados, sinônimos, mobilidade e graça, né? Porque que todo mundo possa exercitar um pouco mais o seu talento acerca da linguagem, e cada um tem o seu, e que a gente possa descobrir um jeito eficiente de se comunicar e que realmente nos traduza, né? Que realmente nos tire desse lugar de angústia e possa nos levar para um lugar não só de alívio, mas de elaboração dos conflitos.